Irmãos, boa noite. Um privilégio novamente estar aqui com os irmãos. Realmente é uma bênção demais para mim poder estar com vocês nesse tempo. E novamente eu queria apresentar a minha esposa, sei que muitos conhecem, a Natália, mas aí eu pedi para as minhas duas pequenininhas ficarem aqui só um pouquinho, só para os irmãos que não conhecem. Eu acho que vocês não conhecem a Alice, né? Só quem viu aqui no começo, mas a Alice já nasceu lá no Ministério da Cordeiro, mas a Bibi já é fruto, né, do tempo que eu estava aqui. Então, meus irmãos, é realmente um prazer maravilhoso falar da palavra do Senhor e em um tema que é tão importante de ser ressaltado, que é a ideia de marcas de um discípulo. E nesse tempo que nós temos tratado aqui, nós vamos trabalhar exatamente... Deixa eu ver se... Pronto, peraí, ainda vai passar. Acho que está voltando. Vai. Estou apertando muito aqui. Deixa eu ver. Agora sim, agora vai. Maravilha. Marcas de um discípulo. E temos visto justamente ensinos que devemos viver, ensinos do Senhor Jesus Cristo que precisamos trazer para as nossas vidas. E tem um lema que vai amarrar todas essas mensagens, nós já apresentamos ontem e queremos hoje enfatizar, que é a ideia de um verdadeiro discípulo. Ele vai exibir as marcas de Jesus no seu caráter, dentro do seu ser, na sua personalidade. Ele vai evidenciar estas marcas. E antes de apresentarmos a nossa temática de hoje, o nosso assunto de hoje, eu gostaria de orar, pedir que o Senhor esteja nos direcionando nesse tempo. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens nos abençoado de inúmeras formas. Ó Pai, sê conosco neste tempo, nos ajuda, através do Teu Espírito, a compreendermos a Tua verdade, a realmente tratarmos a Tua palavra e que ela venha realmente a mudar o nosso coração. Que as Tuas marcas fiquem evidentes no nosso ser. Este é o nosso desejo. Me usa, Senhor Deus, apesar de quem eu sou, ajuda esta igreja a ser edificada e que possamos juntos crescer no Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero que os irmãos novamente me ajudem a responder uma pergunta que eu acho muito difícil. Eu quero que vocês pensem aí consigo mesmo, né? O que significa liberdade? O que é que significa essa palavra que é tão famosa? Uma palavra que tem sido dita aí por muitas e muitas pessoas em vários ambientes. Para você, o que significa liberdade? É desafiador falar de uma palavra como essa, né? Talvez algumas coisas venham na sua mente. Mas eu sei que é difícil, porque você precisa entender liberdade de quê? Ser livre de quê? Novamente, não está passando. Foi, agora foi. Então, livres de quê? Liberdade de quê? Quando nós olhamos a palavra, quando nós vamos chegar ali nos evangelhos, nós vamos observar um texto no qual Jesus está trabalhando ali com seus discípulos, mas principalmente em um conflito com os fariseus. Um conflito ali com as autoridades judaicas ali do seu tempo. E dentro desse texto nós observamos uma frase aqui muito importante que Jesus nos passa. Mas a resposta que nós vamos receber e perceber aqui que os fariseus vão dar, ela é que nos chama a atenção e vai nos ajudar dentro da nossa temática. Ela diz assim em João 8, versículo 33. Eles, nós sabemos, as autoridades dos judeus, então vão responder a uma pergunta de Jesus. E Jesus está falando sobre eles serem libertos justamente do pecado. Mas eles vão responder Jesus da seguinte forma:
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E eu ressalto aqui essa ideia de que os fariseus, eles não se consideram escravos e que nunca foram escravos. Desde a época de Abraão, nunca houve escravidão para eles. Ele diz: jamais fomos escravos de ninguém. Na verdade, para que precisamos ser livres? Porque sempre fomos livres. Isso é bem interessante. Porque quando nós vamos observar a história do povo de Israel, nós vamos ver algumas vezes que os fariseus vão ser escravos. Você lembra quantas vezes os israelitas foram escravos? Eu vou lembrar aqui algumas. Nós temos uma época ali dos egípcios. Ali no Êxodo, os egípcios, então, dominaram os israelitas. E aí teve toda aquela passagem famosa do Êxodo. Só que depois daquilo, eles entram na Terra Prometida, e lá na Terra Prometida, eles vão ter algumas outras escravidões. Não, na época lá dos juízes, eles vão ter várias escravidões. Nós vamos observar, né, que eles vão ser dominados pelos mesopotâmicos, né, depois pelos moabitas, logo depois pelos cananeus, depois pelos midianitas, né, na época lá, né, de Gideão. Depois nós vamos ter os amonitas, que também vão escravizá-los, os filisteus, os famosos filisteus. Você vê, só nesta época, no Êxodo e na época dos juízes, já foram várias escravidões, vários momentos ali de dominação. Mas não para por aí. Depois de um tempo, quando vem então os reis, eles vão estabelecer ali um governo, né, um pouco mais sólido. O que vai acontecer também depois de um tempo, por causa de uma série de situações dos israelitas, eles vão continuar a ser escravos. E vem então uma oitava escravidão dos assírios. Né? Não foi todo Israel, mas foi uma parte importante. O reino do norte é levado cativo. É o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio. Logo depois vem o cativeiro dos babilônicos, que é o mais famoso. É a época exatamente que chamam do cativeiro. Na época de Daniel, de Ezequiel. Depois disso, nós temos então a escravidão para os persas. Então os persas vão dominar, né, aquele povo de Israel. Passado um tempo, os gregos, não está exatamente escrito na Bíblia isso, mas nós sabemos pela história que os gregos, eles vão dominar na época ali um pouco antes dos Hasmoneus, né, que foi um governo lá de levitas que existiu naquela época. E depois disso vem a escravidão, que é mais visível ali no Novo Testamento, que é a escravidão aos romanos. Não a escravidão como a do cativeiro, mas está ali, eles têm que pagar impostos, eles estão sob uma dominação romana. Quando nós olhamos tudo isso, nós percebemos que pelo menos 12 vezes, de maneira muito forte, de maneira muito enfática, o povo de Israel foi escravizado. Mas vem os fariseus com essa conversa de dizer que nunca fomos escravos. Jamais fomos escravos. Eles não reconheciam a sua escravidão. Eles não reconheciam que passaram vários anos da sua história presos, cativos por vários povos. E isso ilustra muito bem um aspecto do nosso tempo. Quando nós falamos sobre a ideia de liberdade, e nós vamos para a nossa geração, nós percebemos, como nós somos livres. Nós não temos mais aquela escravidão que ficou bem conhecida em tempos passados, né, da nossa própria história, dos brasileiros e de tantas outras nações. Nós já temos, né, a ideia de países livres. Nós temos até a internet, uma comunicação livre, ou pelo menos é para ser livre. Então nós temos uma série de ferramentas que nos trazem uma certa sensação de liberdade. Mas será que é assim mesmo? E quando nós investigamos um pouco mais da história
E nós vamos ali para alguns pensadores dos nossos tempos, né, pensadores mais modernos, e eles vão trazer ideias diferentes. Eles vão dizer que, inclusive, nós não temos nenhum tipo de escravidão. Não. Jean-Jacques Rousseau, muito conhecido filósofo aí da época do Iluminismo, ele vai dizer uma ideia. Ele vai dizer o seguinte: o homem nasceu livre e por toda a parte vive acorrentado. E o que ele diz aqui? Ele diz que o homem é totalmente livre. Totalmente livre. Pode fazer o que quiser, mas aí vem instituições, como a própria família, como a religiosidade, como a igreja, e que impõem amarras no homem. Mas o homem por si só é um ser livre. Essa é a ideia de Rousseau, uma ideia muito famosa. Mas não somente ele fala isso, um outro filósofo bastante conhecido, que a gente pega uma frase dele que diz o seguinte, que é o Nietzsche, e o Nietzsche vai dizer: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. O que ele está nos dizendo é que não existe nada acima de nós. Nós somos totalmente livres. Não há verdades criadas que são acima do próprio homem, da própria humanidade. Nós fazemos a nossa verdade. Nós somos livres na nossa verdade. E essa ideia é uma ideia muito forte na nossa geração. E saímos então comentando e falando como nós somos livres. E aí, nós olhamos e nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação da nossa própria sociedade. Será que essas frases, será que essas questões que aqui foram levantadas por esses filósofos e que muito espelham a ideia de você não reconhecer ali algum tipo de escravidão, na verdade somos totalmente livres, será que isso na prática se prova? Quando nós olhamos ao nosso redor, e eu creio que aqui, inclusive aqui nesta igreja, alguns ou estejam lutando, ou alguns conheçam familiares, pessoas direta ou indiretamente, que sofrem com algumas dessas questões. Nós temos a primeira, que é as drogas. Sim, há pessoas escravizadas pela droga. Nossa igreja, a Igreja Batista do Cordeiro, ela está em uma região que tem esse problema. Se você vai na região ali da US, bastante conhecida, talvez que alguns estudem até lá, na porta da US, não estou dizendo aqui ali nas esquinas, não, na porta, na frente, basta passar ali na avenida e você vê uma comunidade de uma espécie de Cracolândia. Não estou falando ali de uma região marginal, estou falando aqui de algo que o Estado, né, está à frente. Mas se você for para outros locais, você vai ver que a venda de drogas é em todo lugar. As pessoas estão consumindo isso e estão sendo escravizadas pelas drogas. Também, um outro ponto, vou ajeitar aqui. Um outro ponto que tem sido bastante comprometedor da nossa geração é a ideia da pornografia. A ideia da fornicação, do sexo livre que escraviza. Uma ideia que tem amarrado a vida de muitas pessoas. E pessoas têm perdido suas famílias, têm perdido seu foco por conta de problemas que nem esse. Também outros, ainda há outras questões aqui. Nós temos a ideia do alcoolismo. Hoje mesmo, de manhã, eu estava resolvendo uma questão lá da nossa igreja, e no meio da rua, eu estava andando aqui no carro, no meio da rua, literalmente, tinha um bêbado lá. E você tinha que se desviar, porque senão você batia nele, você podia matar aquele homem. O homem que estava totalmente fora de si, você olhava que ele estava bêbado, escravizado pelo
álcool. Quantas e quantas famílias não são destruídas por conta disso também? E nós temos a ideia da ganância. É muito famosa a ideia de que você não tem problema ter dinheiro. Você não tem problema ter e consumir questões, né, financeiras, não tem problema com isso. O problema é o dinheiro ter você. Ele controlar o teu coração. Isso é um grande problema. Eu lembro de uma época, eu tinha um amigo que ele vivia falando essa frase, né? Morra rico, não, desculpa, né? Tente ser rico ou morra tentando. É bem famosa essa frase. E ele disse, é isso mesmo, eu tenho que viver, é isso mesmo. Muita gente que vive assim. Talvez não revele isso claramente, mas está assim. E nós temos também a ideia da idolatria. Que não é apenas a idolatria das imagens, presos a um sistema religioso, uma tradição religiosa, mas também nós temos a ideia de você idolatrar figuras, né, populares, figuras até políticas, figuras do entretenimento. Enfim, há também pessoas escravizadas com essa questão. E aí, será que a nossa geração não está fazendo como os fariseus? Jamais fomos escravos. Nós não somos escravos, nós somos livres. Somos a geração da internet. Nós somos a geração do amor livre. Somos a geração que a gente pode passear o mundo todo. Mas será que somos verdadeiramente livres? E quando nós fazemos um trabalho tipo de CSI, né, tem aqueles trabalhos que os investigadores vão fazer, os detetives, e você começa a colocar idolatria, álcool, todas essas coisas, e você tenta linkar tudo isso, tudo vai se conectar a uma ideia. O pecado. É o pecado que amarra tudo isso. Você pode ter a internet. Você pode ter empregos que você não precisa nem ir lá bater o ponto, porque a internet faz isso. Você pode ter várias e várias formas de dizer somos livres, mas por causa do pecado, você está escravizado. Você pode estar escravizado. E aí fica uma ideia aqui, para todos nós refletirmos. Será que estamos vivendo a verdadeira liberdade que Jesus deseja para nós? Será que vivemos isso na prática? Estamos realmente provando disso? E hoje, tratando então de uma segunda marca, como nós falamos, existem várias marcas dos discípulos, mas eu creio que ela é muito importante. É exatamente, observando um texto lá de João, vamos observar João capítulo 8, dos versículos 31 e 32, uma passagem bem famosa, mas muitas vezes deturpada. Através desse texto, nós vamos, então, ver a segunda marca de um discípulo aqui das nossas mensagens. É a ideia de sermos libertos pela verdade. Um discípulo, ele precisa ser liberto pela verdade. Isso tem que ficar muito claro, muito evidente, uma marca visível no nosso caráter. Somos livres, verdadeiramente livres. Naquela época, como eu falei, Jesus estava debatendo, estava em uma fase de conflitos, principalmente o capítulo 8, ele está dentro de uma parte do Evangelho de João, que fala muito de conflitos, vários conflitos com aquelas autoridades, né, de Israel, principalmente ali na cidade de Jerusalém. São conflitos, muitas vezes,
lá em Jerusalém, na própria cidade de Jerusalém. E naquele momento, Jesus pregava para as pessoas, Jesus rebatia os argumentos dos fariseus, e vários fariseus ficavam com raiva de Jesus, diziam que Jesus, na verdade, estava endemoniado, coisas desse tipo, coisas terríveis, abomináveis, eles falavam de Jesus. Mas, no meio de tudo isso, e aí entendemos por que Jesus, ele tinha essas argumentações. Porque no meio de tudo isso, alguns se convertiam. Alguns entregavam suas vidas. E Jesus está falando nesses 2 versículos, no meio de todo esse conflito, nós observamos Jesus, ele então falando para recém-convertidos. Pessoas que estavam ali aceitando os pontos apresentados por Jesus. Mas Jesus, como nós falamos, ele não quer apenas seguidores, ou pessoas que entendem ali de maneira muito rasteira. Jesus quer verdadeiros discípulos. Pessoas que estejam dispostas a ir onde Jesus está, viver para Jesus. Então, Jesus vai argumentar para que aqueles recém-convertidos, aquelas pessoas que estavam ali entendendo o Evangelho, elas precisavam ser livres por causa da verdade. E vamos então observar esses 2 textos, esses 2 versículos do nosso texto. O primeiro deles é o versículo 31, que diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então a ideia aqui é de Jesus, falando então com esses convertidos. Por mais que Jesus se comunique com todas as pessoas, através de nós, no nosso tempo, né? Nós pregamos para as pessoas, nós falamos a verdade para as pessoas, mas a palavra de Jesus, ela realmente vai ser efetiva no coração daqueles que creem no Senhor. Então ele vai direcionar a sua fala para este grupo, esse grupo que acabou de crer. Então isso é muito importante, porque Jesus está formando aqui de maneira bem interessante, formando aqui discípulos recém-convertidos que precisam ser solidificados, fortalecidos na verdade. E a segunda parte deste versículo, né, diz assim: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E aqui é algo que deve realmente nos chamar a atenção, devemos destacar. Que ele fala: se permanecerem na minha palavra. Essa ideia que Jesus coloca é exatamente a ideia do discipulado. Por que as pessoas saíam das suas casas? Por que as pessoas decidiam então ser seguidoras frequentes, né? Ou seja, discípulos de Jesus, doando toda a sua vida, doando tudo, se comprometendo, como nós vimos ontem, com o Senhor Jesus Cristo? Por que elas faziam isso? Porque elas queriam ver, elas queriam entender, elas queriam observar, através da experiência do próprio mestre, como elas também deveriam proceder. E por isso que Jesus deixa bem claro, bem enfático aqui: se vocês permanecerem na minha palavra, a palavra que eu estou pregando, a palavra que eu estou dizendo, as verdades que eu estou apresentando, então vocês precisam viver e permanecer nesta palavra. Vocês não apenas devem escutar, não apenas devem ficar e passar de uma espécie de momento de entretenimento. Muitas vezes eu percebo, em alguns locais, que as pessoas vão como se estivessem assistindo um filme. Fossem lá para assistir uma mensagem, faz uma avaliação, boa, ruim e tal. Mas não pegam a palavra, não pegam os exemplos, não pegam o ensino e trazem para o seu próprio coração. Não percebem que a palavra é que forma o discípulo. A palavra é que molda o discípulo.
São as palavras de Jesus que transformam o caráter do discípulo. Então, o primeiro momento aqui é que para que você seja um verdadeiro discípulo, você precisa ser um amante da palavra. Porque sabe que aquela palavra, ele nasceu do coração do Senhor. Veio do coração de Deus. Então você ama esta palavra. Por conta de alguns estudos que eu tenho feito do mestrado, e por conta disso a gente tem que estudar muitas pessoas que não têm um amor ao Senhor. Claro que a maioria dos livros são de pessoas tementes, mas alguns deles são pessoas que são até contrárias à nossa fé. E quando nós nos deparamos com livros como esses, nós ficamos assim olhando como essa pessoa, ela gastou tanto tempo olhando os textos, fazendo ali algumas análises, olhando até, fazendo uma exegese ali daquele texto, olhando como é que é no original, tudo isso. Mas essa pessoa, ela não olha a palavra para ser tocada, para ser transformada, para ser realmente moldada pela palavra. E ela fica apenas analisando um texto e tal, como se aquilo ali fosse um texto qualquer. Fosse qualquer texto antigo, como ela pegasse aquilo ali e fosse apenas um instrumento de trabalho. Quando nós levamos a palavra desta forma, quando nós apenas temos uma relação mecânica com a palavra, nós estamos perdendo um tempo precioso. Nós estamos deixando de crescer como discípulos. Então, se verdadeiramente nós queremos ser transformados, nós precisamos da palavra no nosso coração. Algo que é importante, principalmente falando sobre pessoas que são cativas dos seus pecados. A única forma que tem para que você vença esse pecado é, primeiramente, você se colocando aos pés de Cristo para escutar o ensino de Cristo. Para que você realmente entenda a mensagem do Senhor e seja então moldado por essa mensagem. E eu percebo que muitas pessoas querem as coisas de imediato. Algumas pessoas que a gente tem que fazer aconselhamentos, no dia a dia, ou pessoas que nem são da igreja, mas pedem algum direcionamento. E a gente instrui, então, essas pessoas a entenderem que, por muitos momentos, várias fases da sua vida, elas foram dominadas por algum tipo de pecado. Mas, para que ela seja liberta, ela precisa agora ficar escutando, dia após dia, a mensagem do Senhor. Sendo transformado por esta mensagem. Só que às vezes, e por isso que a nossa geração é tão complicada, queremos também as coisas de maneira imediata. Mas nós percebemos que Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, passou pelo menos uns 3 anos ensinando, moldando o caráter daqueles discípulos. Após a sua própria ressurreição, ele continuou ainda a tratar uma série de questões, a discipular aqueles seus discípulos, seus apóstolos. E muitas vezes eu percebo que as pessoas querem as coisas do dia para a noite. E para algumas pessoas, determinados pecados é realmente uma mudança brutal. Acontece realmente essa transformação muito rápida. Mas nem sempre é assim. E Deus trabalha das duas formas. Transforma uma pessoa do dia para a noite, mas às vezes, determinadas situações, determinados pecados, vão vindo com o tempo. E por isso que o discipulado demora. Discipulado é toda uma vida. É todo momento que temos ao nosso dispor, nós vamos lá para a palavra de Deus, para sermos discipulados pelo Senhor. Então, o discipulado, ele exige. O discipulado é
necessário a palavra. É uma exigência do discipulado, a palavra do Senhor. Então, algo que deve realmente ficar muito claro para todos nós. Jesus, ele entendia que o verdadeiro discípulo, ele amaria a sua palavra. O verdadeiro discípulo, ele deve amar a palavra do Senhor. E quando nós não amamos, quando nós tratamos de qualquer forma a palavra de Deus, nós estamos sendo servos negligentes. E por isso que a palavra não tem condições de nos transformar, porque nós não nos expomos em uma relação de discipulado, em uma relação de transformação com a palavra. Então isso é muito necessário. Mas o texto continua. E o texto, então, no versículo 32, que nós destacamos, é exatamente a ideia de que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Os verdadeiros discípulos vão escutar a palavra, vão se envolver com a palavra e, a partir disso, vão conhecer a verdade. E a partir do momento que se conhece a verdade que vem de Deus, e especialmente desse tempo que Jesus aqui está falando com os fariseus, a argumentação principal de Jesus é que ele é o Filho de Deus. E é o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que veio realmente dar fim para a morte, para todos aqueles que depositam a sua vida nele. Então, um aspecto essencial para a nossa compreensão é que a verdade que Jesus está nos apresentando aqui é Ele mesmo, que se revela no seu ensino, nas suas palavras, na sua história. Ele é o Redentor, Ele é o Messias, é Ele que quebra os grilhões do pecado, é Ele que transforma vidas, é Ele que realmente traz novidade para a história de todo aquele que se relaciona com Ele. Então, a verdade é muito importante para nós. Por isso que nós não estamos de acordo com Rousseau. Nós não aceitamos Nietzsche. E não aceitamos ninguém que venha dizer para nós que a verdade não existe. A verdade existe. A verdade é absoluta. E a verdade é o próprio Cristo encarnado, que veio para este mundo, para mudar a história deste mundo. E isso é a mensagem do Evangelho. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós somos transformados. Por isso que eu não gosto de que esse versículo seja usado como jargão. Porque esse versículo ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso, e a mensagem dele ela é tão importante, que nós não devemos olhar para esse texto de uma maneira qualquer. Não. A verdade realmente transforma o pecador. Ela muda a vida do pecador. Ela dá um reset na história daquele pecador que iria para o inferno. O que Jesus faz, através da sua mensagem, através do Evangelho, é exterminar a morte. E com ela, o pecado. E tudo aquilo que nos faz realmente ficar distante da presença do Pai. Sendo assim, o Evangelho, a verdade do Evangelho, ela muda vidas. Ela molda o nosso caráter. Então nós seremos verdadeiros discípulos quando nós nos expomos à verdade. Nos expomos às Escrituras. E essas Escrituras nos falam de Jesus. E mostra que Ele é aquele que muda tudo. Que muda a história. Então, assim, somos seres livres. Mesmo que nós vivamos ainda neste tempo, com este corpo,
tenhamos as nossas, nossos desejos, nossas vontades, e em muitos momentos elas não se inclinam inicialmente para Deus, mas a garantia já está lá. Quando Jesus se sacrifica, quando a verdade do Evangelho ela se concretiza, a morte já é aniquilada, a morte já é totalmente exterminada. E pensando nessa verdade, cientes desta verdade, de que a morte já foi aniquilada, nós devemos então viver de uma maneira que a morte, ela já não faça parte da nossa vida. Porque nós já somos seres eternos, livres para a presença de Deus. Essa é a nossa liberdade, viver para Deus. É isso que é a verdadeira liberdade. Então, respondendo àquela questão que foi levantada no início, a liberdade é viver para a glória de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Essa verdade tão preciosa tem sido atacada constantemente. Assim como os fariseus atacaram Jesus naquela época, trazendo ideias estranhas à verdade. Hoje, talvez de maneira até mais brutal, muitos estão contra a verdade do Senhor. Mas essa é a verdade que este mundo precisa. E nós precisamos ser firmes. Não devemos nos engodar nas armadilhas do pecado. Pelo contrário, devemos viver como seres livres, que vivem exatamente para a glória de Deus. E assim, experimentaremos uma nova experiência como discípulos do Senhor. Então, percebemos que a verdade do Evangelho é capaz de libertar, de quebrar os grilhões de quem se entrega a ela. Quem se entrega a ela já tem o poder de vencer as suas mazelas, os seus pecados, todas as questões que têm afetado a sua alma. Você pode se libertar e viver já uma experiência eterna. Por mais que sejamos ainda seres limitados, mas por causa da verdade do Senhor, nós podemos então ter esta nova vida. E assim, não podemos nos esquecer que os discípulos são libertos pela verdade. Você é um discípulo. Você tem sentado para escutar a palavra de Deus de maneira consciente, de maneira reverente, amando o Senhor. Você tem feito isso de coração? Jesus realmente já te libertou de maneira posicional, a tua posição já está garantida na eternidade, mas você pouco a pouco vai vencendo aquilo que te afasta do Pai, justamente porque Deus, através do Senhor Jesus Cristo, quebrou os grilhões da morte, os grilhões do pecado, e podemos ter uma vida diferente. E assim, nós precisamos entender que se já somos libertos pela verdade do Senhor, nós podemos então ser desafiados a uma mudança. E esse desafio deve nos fazer enxergar algumas questões. A primeira delas, faça uma reflexão. Se existe alguma área na sua vida que precisa ser transformada, que precisa ser liberta. Existe alguma área que você precisa fazer um compromisso com Deus, pedir a Jesus força para te libertar disso? Ou você tem levado este pecado de maneira corriqueira, dia após dia, não vai tratando deste pecado, vai deixando que a agenda deste mundo controle a tua existência, e você vai ali carregando isso que está aí no teu coração. Você está se deixando escravizar, já que você é um ser eterno, você não precisa estar escravo, mas você está se deixando escravizar. Será que tem algo no teu coração que você
precisa realmente refletir e mudar. Uma segunda questão, também um segundo desafio que esse texto nos apresenta, é a ideia que você tem que buscar, nós temos que buscar, nestes dias, o ensino da palavra de Jesus nos nossos hábitos escravizadores. Será que você tem alguma coisa, algum pecado, alguma questão do teu dia a dia que você não tenha resolvido e você está deixando de estudar a palavra de Deus, você está deixando de ver o que a palavra de Deus fala sobre isso e de maneiras como você pode ser transformado? Você está negligenciando o caminho para a tua libertação? Se você tem feito isso, busque. Busque. É uma atitude, vai lá e busque. Claro que existem outras questões, você pode usar outras ferramentas, questões aí dos nossos dias, também para te auxiliarem nesse processo de mudança e de transformação. Mas o básico, o fundamental, é encontrar e basear a sua vida no ensino da palavra de Deus. Então busque, faça isso. E por último, eu peço que você use esta semana, use estes dias para compartilhar a palavra de Deus para alguém que precisa de libertação. Tem pessoas escravizadas. Talvez você esteja bem, você esteja conseguindo lutar contra os seus desejos, você esteja liberto de uma série de situações. Mas se você já foi liberto pelo Senhor, você não tem que ficar com isso apenas para você. A mensagem de transformação tem que ser falada para todas as pessoas, especialmente para aqueles que estão lá, escravizados, em vícios, em situações terríveis, famílias sendo desfeitas, histórias ficando cada dia mais complicadas. E nós podemos mudar isso, não através de nós, não através do nosso esforço humano, não, através da mensagem do Senhor, é pregando a palavra de Deus que este mundo vai ser transformado. Então, você pode usar essa semana, só essa semana para começar. Vai lá e fala com aquela pessoa, talvez você conheça alguém lá na rua. Eu mesmo, fica esse desafio, quantas pessoas lá perto de nós, na nossa igreja, mas aqui também tem, com certeza. Pessoas que precisam de libertação. E é a palavra, é através da palavra, é através de um evangelismo que as coisas mudam. Podem ter outras ajudas, é claro, mas a primeira delas é pregar a palavra de Deus ao coração de quem está cativo pelo pecado. E assim, precisamos entender, e aqui é aquela ideia dos nossos sonhos, as nossas grandes vontades para este mundo. Esta geração, ela só vai ser livre quando estiver repleta de discípulos vivendo a verdade de Jesus. A política pode ajudar, a assistência social pode ajudar, e uma série de outras questões podem ajudar as pessoas a viverem até um pouco melhor. Mas não adianta você ter uma vida boa, com bem-estar, mas ao mesmo tempo estar escravizado pelo pecado. Vai vir a ira vindoura. E o que é que adianta esse bem-estar desses dias? Nada. Então, o que precisamos é fazer a ordem de Mateus 18, aquela ordem de uma grande comissão. Vão lá e façam discípulos. E quando nós vamos lá e fazemos discípulos, chegamos e devotamos a nossa vida a fazer discípulos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, ou através de trabalhos evangelísticos em si, certamente é desta forma que esta geração, que acha que não é escravizada, que acha que não tem nenhum problema, é só assim que essa geração vai ser liberta. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido,
Somos gratos a Ti pelo tempo, pela oportunidade que temos aqui de escutar estes poucos versículos que aqui trabalhamos, mas versículos extremamente importantes para todos nós, que nos desafiam a sermos servos cada dia mais dedicados à Tua palavra, que se deitam aos Teus pés para entenderem as Tuas verdades. Ó Senhor, que o Teu Evangelho, primeiro, nos transforme, molde tudo aquilo que ainda não está conforme a Tua vontade. E que também, Senhor, que nós sejamos cada dia mais firmes no propósito de espalhar esta palavra que transforma a vida do pecador. O Evangelho que molda realmente a vida de quem se entrega a Ele. Então, Senhor, nos ajuda a vivermos para Ti, a sermos discípulos fiéis a Ti. É isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Segundo dia da nossa conferência de aniversário do 57º ano da Igreja Batista Manancial. Mais uma vez agradecemos muito ao pastor Bruno por ter vindo aqui com sua família e nos trazer grandes desafios. E obviamente não é só para cumprir uma agenda de programação da igreja, é para realmente haver transformação a partir da palavra que foi pregada. E lembrando os irmãos que viram esse vídeo antigo que foi descoberto, é um irmão que enviou, né, e chegou até aqui aos irmãos da igreja. Vocês viram ali o pastor José Pereira, que já está com o Senhor, já partiu, e também o pastor Mauro, que foi pastor nessa igreja durante muitos anos. Ali foi o 28º ano, já quase 30 anos depois. E a igreja continua proclamando o evangelho. Muita gente passou por aqui, muitos foram edificados, graças a Deus, e o trabalho continua. Talvez daqui a mais 29, 30 anos, não sejamos mais nós aqui, vão ser outros, mas enquanto isso nós devemos estar mantendo os firmes fundamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus. E lembra, a igreja naquela época tinha 6 congregações, 50 membros e 6 congregações. A igreja quintuplicou em número de membros, quase sextuplicou. Mas falta congregações, né? Então vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para manter a visão. Lembra que o pastor falou? É a visão desta igreja. Isso é importante, irmãos, para a gente entender que essa obra, ela não é nossa, ela não é minha. Isso é a obra do Senhor Jesus Cristo, que enviou irmãos, plantaram esta igreja aqui, e Deus foi abençoando. Um dia que Deus quiser, Deus encerra o trabalho dessa igreja. E Jesus disse, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, não voltar ao primeiro amor, Jesus ia retirar o candeeiro daquela igreja. Jesus estava dizendo o quê? A igreja vai encerrar. E a igreja de Éfeso encerrou. Acabou o ministério dela na terra. A Igreja Batista Manancial, até hoje, Deus tem abençoado. Interessante também lembrar do irmão José Valdivino, isso, pai da irmã Tânia, missionário dessa igreja, lá em Guaramiranga. Ouvi até que ele ia a cavalo, né, irmã? Lá pregar o evangelho na serra. Tá, a irmã Tânia, Carlos Alberto, né, neto, ou seja, como Deus abençoou e tem abençoado. E irmão Zé Valdivino não está aqui com a gente hoje, mas contribuiu muito para a obra nesta igreja. Veja como Deus age, como Deus abençoa, como Deus usa. Hoje, Deus está nos usando, todos nós aqui, membros dessa igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e temos que nos permanecer firmes como discípulos de Cristo, libertados pela verdade dos nossos pecados, libertados dos nossos pecados, salvos em Cristo para glorificar o nome do Senhor. Deus esteja nos abençoando, irmãos, e amanhã, 9 da manhã, estaremos aqui novamente. Começa 9 da manhã, não tem escola bíblica dominical para jovens e adultos, tem para as crianças, né? Mas para jovens e adultos e adolescentes não tem. Estaremos todos aqui para glorificar o nome do Senhor, e à noite, às 18h30. Agora,
oração silenciosa e assim encerramos nosso momento de culto e adoração a Deus. Deus abençoe a todos e uma boa noite.